Pra começar é o seguinte, o cara é norueguês. Vamos começar assim. O norueguês não tá perdido. Vamos. Primeiro lugar, o norueguês não está perdido. Nós estamos perdidos. Nós. Se o Brasil tivesse feito 7-1 na Dinamarca, o cara ainda assim não estaria perdido. E nós estaríamos. Vamos começar por aí. Segundo ponto, o cara provocou porque ele pôde provocar. Tava 2-0, irmão, por uma seleção que era azarona. Você viu a postura do Haaland antes do jogo? Quais são as chances da tua seleção ganhar do Brasil? Postura de homem. São mínimas. Ele jogou toda a responsabilidade pro outro. Ele não foi soberbo. Ele basicamente jogou toda a pressão no outro. Chegou lá quando ele faz o primeiro gol, você viu a comemoração dele? Aí não. Legal, o símbolo legal é o Neymar, que foi lá cheio de tatuagem no pescoço. A mim não. Batido pênalti e fiz o gol. Donde quieres? Vamos falar de Copa. Vamos lá? Presta atenção. Põe na tela. A Copa do Mundo, meu amigo, entenda só, ela é mais do que futebol, tá? A Copa do Mundo, cara, e eu durante muitos anos, eu fui aquele cara meio bobo, sabe? De 16 anos, revoltadinho. Eu não quero prestar atenção em Copa do Mundo. Eu quero prestar atenção em saúde e educação. Meu Facebook, na época que eu tinha, sei lá, essa idade, era só, enquanto o Brasil tá fazendo o gol, você tá tomando, 10-0 da educação, Puta, uma daqueles textões, né, insuportáveis. Por quê? Porque o Brasil pelo menos ganhava, né, cara? Né? E isso anestesiava o povo. Eu achava que então as pessoas perderem a Copa do Mundo faria com que elas caíssem na real. Eu nunca torci tanto contra o Brasil quanto na Copa de 2014. Eu falei, cara, a Dilma não pode ganhar, o Brasil tem que sofrer. E aí eu lembro que teve o 7-1 e eu comemorei. Eu lembro que eu fiquei muito feliz. Velho. Mano, eu comemorei. Eu dormi. Nesse dia eu tava muito cansado, tinha trabalhado pra caralho. Aí eu acordei e o que aconteceu? Puta, o Brasil tomou de 7-1. Que bom. A Dilma não vai se reeleger. E claro que ela se elegeu. Você acha que isso tem influência nas eleições? Isso tem, mas não. Eu vou te explicar uma coisa. Quando eu trabalhava com... Trabalhava não, né? Quando eu estudei pesquisa, a gente tinha que eliminar os resultados da pesquisa de satisfação com o alimento. Na quinta-feira, na engenharia química, um braço deles era alimentos, né? E um dos braços de alimentos era pesquisa de satisfação. Na quinta-feira a gente tinha que eliminar o resultado porque ele sofria interferência do jogo anterior. Então, por exemplo, a gente trabalhava com pesquisa de satisfação em... Ô, Luiz, só dá uma afastadinha na TV. A gente trabalhava com pesquisa de satisfação em fábricas. E aí, se o Corinthians perdia, a satisfação caía. Se o Corinthians ganhava, a satisfação subia. Você acredita? O Corinthians perdia na quarta-noite, o cara almoçava na quinta-feira, meio-dia, e ele falava, a comida tá ruim porque o Corinthians perdeu, a comida tá boa porque o Corinthians ganhou. Era assim, meu cara. Deus do céu. Impressionante. Então, na minha cabeça, eu achava que isso ia fazer toda a diferença do mundo e não fez. Né? Foi uma babaquice da minha parte fazer isso. E aí, o que acontece? Hoje, sabendo que Copa do Mundo, né, é mais do que só futebol, né? É um exercício de orgulho nacional, é um exercício de exaltação dos símbolos do seu povo, né? Eu trago esse vídeo do Manzoni, que é um cara que eu gosto muito, de verdade, cara. O Manzoni é um cara foda. Ele tem esse jeito agressivo, tal, não sei o que lá. Mas ele é um cara de um coração gigante, é um cara muito gente fina e trabalhador mesmo. Você chega lá, mano, tá ele, o irmão dele, a cunhada dele, trabalhando de verdade, fazendo a vida, sabe? E aí, eu acho que o Manzoni falou nesse vídeo é o retrato do empobrecimento cultural brasileiro e de como a gente está refém, tá? De um símbolo chamado Neymar, que é mais do que o próprio Neymar. Do que eu estou falando? Vamos ver o Manzoni aí. Põe na tela. Vai lá, dá play. Já não basta o Brasil perder, ainda eu tenho que ver um arrombado desse falando merda. É uma cena ridícula, abominável do Neymar indo na cara do goleiro, gritar, fazer graça, chamar o protagonismo pra si. Você tá sendo eliminado da Copa do Mundo, cara. Põe a bolinha debaixo do braço, vai pro meio de campo e tenta ainda ganhar o jogo, empatar o jogo, fazer qualquer coisa. Não é sobre você não é maior que nada ali. Você não é nada naquele momento, sabe? Não adianta depois fazer essa ceninha aqui. Não adianta. Por que você não cala a sua boca? O cara, eu não sei quem é esse repórter, não conheço as convicções dele, mas o que foi dito ali é real. O que foi dito ali é real. Se você não entende como problemática a postura do Neymar de tirar sarro do goleiro, e depois eu vi um outro vídeo onde a tradução do que ele fala, a tradução não, onde ele fala assim,
Como é que ele fala em espanhol, né? Comigo não. Comigo não, porque ele fez o pênalti. Como quem diz, eu, Neymar, faço o gol. Foda-se você, brother. O jogo não é sobre você. O jogo é sobre soldados se entregarem a uma causa chamada seleção brasileira. O fato do Neymar bater o pênalti, fazer o gol e sair contando vantagem, não é minha opinião, velho. Para o Neymar, naquele momento, era mais importante ele demonstrar que ele fez o gol e ele era um bom batedor de pênalti do que o time, a seleção, está ganhando o jogo. E aí vamos lá que eu quero falar o que o Manzoni fala aí. Vai lá, vai lá. Pega o seu microfone, coloca embaixo do braço, ou melhor, enfia no seu rabo e vai pra casa chorar a vida medíocre de merda de anonimato que você tem. O Neymar não puxa protagonismo. O Neymar é o protagonista da seleção. Pausa. Porra, você... Cara, sério, Manzoni. Sério. Você gosta desse fato? Tipo assim, eu gosto do Neymar. Está acontecendo uma coisa hoje na sociedade brasileira que é o seguinte. Já que a esquerda, que é hipócrita, que é nojenta, que é ridícula, fica demonizando o Neymar. Ai, o Neymar é macho tóxico, hein? Neymar é macho tóxico. O Neymar, sei lá, traiu a Bruna Marquezine, traiu a esposa dele. O Neymar é macho tóxico. Hã? Ele não traiu a Bruna Marquezine. Ah, não sei, que se dane. O que eu tô falando é o seguinte. Já que a esquerda fica batendo na tecla de que o Neymar é o símbolo da masculinidade tóxica, então se entende que ser de direita, ser politicamente incorreto é gostar do Neymar. Não, eu posso não achar que o Neymar é símbolo de masculinidade tóxica que sim, tem que ser desconstruída, eu não acho isso. E posso achar também que o Neymar é um bosta? As pessoas entendem que gostar do Neymar é quase uma obrigação numa caixa de bombom que você tem que comprar completa, escrito direita. E ali dentro tem, sou politicamente incorreto, sou antifeminista, sou anti-lacração, gosto do Neymar. Não tem que ter isso. O Neymar não é protagonista dessa Copa. E ele não deveria ser. A gente já deveria ter esquecido o mito Neymar no sentido mais profundo da palavra, não no mito de forma irônica. Eu tô falando, a gente deveria esquecer o que o Neymar representa. A gente já deveria ter esquecido há muito tempo. Porque o que o Neymar representa? O Neymar representa os sonhos de uma geração que lá atrás viu um moleque muito talentoso jogar como ninguém, levar o nome do Brasil pro resto do mundo com orgulho. Até hoje, as pessoas dizem, Brasil, Neymar! A gente tem que esquecer isso, porque ele não se tornou o que o Brasil merece que ele tivesse se tornado. O Neymar, se ele soubesse o peso da camiseta, se ele soubesse o peso da responsabilidade que ele carrega, ao ser o Neymar, ele jamais seria o Neymar que vende bet. Ele jamais seria o Neymar que tira foto com o pose do rodo. Ele jamais seria o Neymar que faz esse monte de festa e incentiva as pessoas a explorarem o pior que tem na sociedade brasileira. Entendeu? Se ele merecesse essa posição, ele jamais seria isso. E ele não merece, e isso interfere no jogo de futebol. Sabe por quê? O jogo de futebol, diferente de outros esportes, é isso que eu tenho falado, eu falei no meu vídeo, falei no meu Reels. O jogo de futebol, diferente de um esporte que é só preparo físico e técnica, como por exemplo, né, um ginasta olímpico. Quando você pega o Arthur Zanetti, por exemplo, o que ele faz? Meu irmão, o Arthur Zanetti vai lá e executa um movimento 1 bilhão de vezes para ele ter a frieza de chegar num juiz da Olimpíada e fazer o mesmo movimento ali, mano, fudido, de um jeito que ninguém no mundo vai fazer. Ouro olímpico, foda. Quando você vai praticar um esporte que é coletivo e você trata com bola, que tem movimentos imprevisíveis, você precisa da tal da mágica. Você precisa do tal do DNA. Quando a gente pega, por exemplo, esportes de luta, MMA, e você fala, a garra. A garra não vence luta. Mas a garra faz o cara se preparar tanto para ele aproveitar aquela fração de segundo em que o oponente vai vacilar. Então quando você pega às vezes um cara que ele não é tecnicamente superior do que o seu oponente, quantas lutas eu não assisti que o Azarão ganhou? Quantas lutas? Cara, o Vanderlei Silva, que é meu lutador favorito, quantas vezes ele entrou como Azarão e destruiu o oponente de uma forma que todo mundo ficou boquiaberto? Quantas vezes isso não aconteceu, né? O próprio Crocop, que é um lutador que eu admiro, ele tomou uma bombaça de esquerda do lutador brasileiro que ninguém imaginou que o Crocop ia provar do próprio veneno.
O que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando desse elemento subjetivo que é o pertencimento. E o pertencimento faz você fazer coisas mágicas. Entendeu? Você acha que o Neymar sendo símbolo dessa seleção, você acha que a gente vai fazer coisas mágicas? Você acha que ali você tem um exemplo de dedicação de indivíduos para uma marca, para um símbolo, para uma missão chamada hexacampeonato? Você acha que esta seleção, simbolizada pelo Neymar, como você mesmo está dizendo, o protagonista, você acha que essa seleção ia trazer a sexta estrela? Você acha que essa seleção, onde os caras são influenciadores, eles não são jogadores, você acha que essa seleção ia trazer o hexa? Pelo amor de Deus. Renato Batista tá aqui, hein? Você quer falar, né? Ele quer falar. Não, eu queria te zoar que o Arthur Duval, né, assistiu um jogo do Brasil lá na minha casa e ele me perguntou se os acréscimos eles contavam no segundo tempo, ou seja, se o jogo começava com, sei lá, 48 minutos no segundo tempo. E ele tá dando opinião de futebol aqui agora, cara. Você não perguntou isso. Não tem a menor credibilidade, entendeu? Posso esclarecer duas coisas? Coisa número um, eu não perguntei isso. Eu perguntei, o marcador de tempo, ele começa nos 45 para ir até os 90? Não faz o menor sentido. Tá bom. Ele deveria começar, ele deveria começar do zero, o segundo tempo, zero do segundo tempo, como é aqui no Brasil, né? Ou começar já. Então, peraí, nós tivemos 45 minutos de jogo mais 10, então o cronômetro do segundo vai começar com 55 minutos de jogo, ok? E outra coisa, a Copa do Mundo, eu comecei falando isso, ela é mais do que futebol. Ela é mais do que isso. Quer sentar aí? Pega uma cadeira e senta aí. Vamos continuar o vídeo do Manzoni, da Play aí. Você que é no máximo um dublê de figurante. O Neymar, porque não é mais do que ninguém. O Neymar é mais do que as duas seleções inteiras junto, irmão. Respeita a história do cara. Independente da condição física que ele tá agora, independente das lesões. O Neymar é o Neymar, mano. E por escolha de terceiros, não teve tempo hábil de mostrar o que sabe fazer de melhor, que é jogar bola. Pausa. O cara é uma lenda. Isso é mentira. Não é que, boicotaram o Neymar. O Neymar não tinha condições de jogar os 90 minutos. Tá? O Neymar não tinha essa condição. Isso também não é. Isso também não é questão de opinião. Tá? Você pode criticar a escalação do Ancelotti, as substituições, que ele só fez merda. Eu não entendo nada de futebol, mas eu tô vendo um monte de analista falar a mesma coisa. O Brasil jogou sem laterais, o Brasil não marcou do jeito que deveria marcar o Haaland, que ele fez exatamente o que estava previsto que ele ia fazer. Ele substituiu errado, ele tirou o cara que estava com um recorde de assistências na Copa para gols e colocou outro cara fora de posição. O Endrick estava claramente nervoso porque aquele gol ele não poderia perder. O cara que foi bater o pênalti não deveria ser o cara que ia bater o pênalti. Sim, isso é fato. Inclusive o próprio Vini Júnior. Não se põe volante pra bater. Quando o Ancelotti era técnico do Real onde era Real Madrid? Sim. O Vini Júnior era o batedor oficial de pênalti. Como é que nessa chance ele põe aquele bosta pra fazer aquela merda? Bom, mas aí que tá. Era pro Vini Júnior bater, só que o Vini Júnior deu a responsabilidade pro Bruno Guimarães. Tudo bem, põe outra pessoa então. O cara não tem experiência. Como é que você vai pôr o cara pra bater um pênalti? Numa eliminatória de Copa do Mundo? E mais, como é que o cara faz aquela palhaçada? Meu irmão, você tá num jogo decisivo, faz o feijão com arroz. Você não é um exímio batedor de pênalti. Faz o feijão com arroz, sai correndo uma bomba na bola no canto, que é o que todo mundo faz. Ele bateu a meia altura, fazendo gracinha fraco ainda. Ele fez o que não deveria ser feito. Não, é que depende. Por exemplo, o Neymar bateu exatamente assim, fez Mas o Neymar sabe exatamente. O Neymar sabe o que está fazendo. O Guimarães não sabia. E ele é volante, não se exatamente, põe volante pra bater pênalti, porra, não se põe. Exatamente. Então, independente dos erros técnicos, o que eu tô dizendo é o seguinte: essa seleção não tem a garra, não tem o mojo, tá? Que é o que dá mais peso na camisa da seleção brasileira. E aí eu digo mais, cara, que é a parte mais importante. O comportamento do Neymar de ir pra cima tirar a onda do goleiro, quando ele faz o gol, mostra que não é uma seleção de soldados para uma causa. É um monte de projeto individual, a gente vê isso na política também, usando a causa para hypar. O cara não serve a camisa, ele faz com que a camisa lhe sirva. Isso está errado. Cara, é muito claro o descompasso do Neymar e tirar sarro do goleiro que fez uma excelente partida com ele, que entrou no finalzinho e o time tava perdendo, e ele querendo passar marra pro cara. E você, Manzioni, com todo respeito, não, respeita o cara, eu quero o símbolo da seleção, eu quero que ele se foda, eu quero que esse símbolo morra, no sentido metafórico. Eu quero que nós tenhamos outro símbolo. E o Brasil é um país tão carente de mitos e de símbolos,
Né? A gente não exalta a história dos portugueses, eu falei isso no meu Reels, a gente não exalta a história dos bandeirantes, a gente não exalta a história de grandes figuras, Zumbi dos Palmares, Antônio Conselheiro, Tiradentes, a gente não exalta essas pessoas para exaltar o Neymar como símbolo máximo da seleção brasileira. Ah, pelo amor de Deus, cara. Se você não consegue entender que isso é uma crise de identidade que gera um efeito prático num jogo de futebol, é muito triste, cara. É muito triste. Põe aí, deixa eu ver o restinho que ele fala aí, que aí eu não vi mais. Ainda viva do esporte brasileiro. E você tá aí defecando pela boca, o seu animal. Ah, porque alguém quis pôr ele lá. Alguém quis pôr você nesse programa de merda também. Foi a escolha de alguém, então um imbecil que qualquer tiozinho de boteco sabe mais de futebol do que você. Claramente não viu o goleiro da Noruega provocando o Neymar. E o Neymar foi lá e deixou ele mais perdido que filho de puta em Dia dos Pais, marcou o gol e... Pausa. Você acha que ele deixou o goleiro da Noruega mais perdido que filho de puta? Sério, cara? Você acha que o goleiro da Noruega foi... Pra começar o seguinte, o cara é norueguês. Vamos começar assim? O norueguês não tá perdido. Vamos. Primeiro lugar, o norueguês não está perdido. Nós estamos perdidos. Nós. Se o Brasil tivesse feito 7-1 na Dinamarca, o cara ainda assim não estaria perdido. E nós estaríamos. Vamos começar por aí. Segundo ponto, o cara provocou porque ele pôde provocar. Exatamente. Tava 2-0, irmão, por uma seleção que era azarona. Você viu a postura do Haaland antes do jogo? Quais são as chances da tua seleção ganhar do Brasil? Postura de homem. São mínimas. O que ele faz ali? Calma, é que ele foi num debochinho também, né? Não Tipo, zero, interessa, né? não interessa. Ele jogou toda a responsabilidade pro outro. Ele não foi soberbo. Sim. Nós vamos destruir, papá. Não, ele não fez isso. Ele não fez isso. São mínimas. Como quem diz. Deixa comigo. Deixa comigo. Ele basicamente jogou toda a pressão no outro. Eu vi um cara falando isso no TikTok e realmente é isso. Ele jogou pro outro. Sim, exatamente. Isso. Chegou lá quando ele faz o primeiro gol. Você viu a comemoração dele? Ele é muito foda, cara. As Ele duas é muito comemorações foda, foram, as brother. duas comemorações. Fã desse cara. Ele é muito foda. Ele é muito foda. Todas as entrevistas dele depois. Cara, sempre Bom, apesar muito de não estar em uma assertivo. boa fase, o City. E mais, tá? Ele ainda tratou o Brasil assim, tipo, era pro Brasil ter passado, né? Eu entendo o Brasil, o povo Exatamente. brasileiro ficar chateado, tal. Exatamente isso. Era pro Brasil ter passado, é uma grande seleção, sabe? Ele ainda, tipo, Aí não, ainda foi não. legal com o O Brasil. símbolo legal é o Neymar, que foi lá cheio de tatuagem no pescoço. A mí no. Batido pênalti e fiz o gol. Donde quieres? Ah, vai se ferrar, meu irmão. Vai se fuder, te enxerga, Foi brother. ridículo, foi ridículo. Te enxerga. Nós somos um país que tudo tá errado. E a única coisa que a gente tinha uma chance de dar certo, a gente cagou. Como há 36 anos. Como há 36 anos a gente não cagava antes. Aloysio. E você acha. E aí o Manzoni, a leitura dele é que ele deixou o goleiro da Noruega mais perdido que filho de puta. Ele que chamou. Ah, pelo amor de Deus. O microfone dele não tá funcionando. Vai lá, dá play, deixa eu ver o resto. Tenta agora. Oi. Tá Fala de funcionando novo. agora? Fala de novo. Tá funcionando agora? Não. Vai, dá play aí, deixa eu ver o resto. E foi lá meter o dedo na cara dele porque o Neymar é o Neymar, porra. Aqui sou eu. E fez o gol, entendeu? E você aí falando merda, por que não critica o Hendrick que perdeu o gol na cara? Por que não critica o fato que o Vini Júnior não bateu o pênalti? Ah, mas não era escolha dele. Critica o Ancelotti, então. Por que não critica o Casemiro parecendo uma Scania no meio do campo? Não critica o Alisson que nunca pega uma bola rasteira Pausa. na vida. Não, Agora, você jogou Pausa. muito. Deixa eu falar uma coisa, ô Manzoni. Você entende, cara, que você tá protegendo teu ídolo? Como uma criança faz? Você tá protegendo teu ídolo? Não falem mal do meu ídolo. Fala mal do Hendrick. Tem que falar mal também. Mas a seleção, irmão. A seleção, é o que eu tô falando. É um conjunto de pessoas por uma causa. O time da Noruega nem é uma grande seleção. Só que os caras jogaram organizados, os caras dominaram o jogo. Os caras tiveram o dobro de passes do que o Brasil, o dobro. Como é que pode a seleção brasileira ter metade dos passes de bola da seleção norueguesa, que é a terceira Copa deles? Não, no primeiro tempo a posse de bola era 60% na Noruega, velho. Que 60% é isso? Que é posse isso? de bola. O que é isso, cara? 60%. Vai lá. Acende o Brasil a luz aí, ter meu. perdido a Copa é culpa do Neymar? Ah, velho, vai caçar o que fazer, mano. Aproveita seus 5 minutos de fama. Que é só assim, velho. Eu garanto que muita gente conheceu o teu nome hoje e muita gente já vai ter esquecido amanhã. Que é isso? É 5 minutos de fama, falando uma bosta, buscando hype em cima de um dos maiores jogadores da história.
Sabe o que você faz? Pega você, toda a emissora que você trabalha, esses caras aí que estão na mesa com você, entra um no cu do outro, meu amigo, e vão pra Noruega, tá? Vão se fuder, porra! Bando de arrombado! Pô, ir pra Noruega... Não me Cara, parece uma não coisa me muito parece uma ruim, coisa cara. muito ruim, né? Não me parece uma coisa muito ruim. Agora, vamos lá. Uma coisa que ele falou aí, eu concordo, né? Tipo, a culpa é só do Neymar. Ninguém tá dizendo isso. Porque, assim, quem convocou o Neymar, né? Não foi ele que se autoconvocou. Alguém resolveu convocar ele. Sim. Inclusive, tem notícia lá de que alguém ligado ao Gilmar Mendes, né? Filho. O filho? Filho. Tava lá dizendo, né? No Gilmar Palusa, se orgulhando, dizendo que foi ele que mandou convocou o convocar o Neymar. Neymar. Sim, sim. Então, assim... com esse grau Mic desligado, fala no mic do... Tá de novo desligado? Tá tudo ligado aqui, meu lindo. Eu dei o meu microfone e tá funcionando aí. Fala de novo, Renato. Som. Não tá batendo. Som. Fala no mic do Arthur. Posso voltar meu comentário aqui? Então, assim, o filho do Gilmar Mendes, a culpa não é só do Neymar, porque alguém convocou o Neymar, né? O filho do Gilmar Mendes estava dizendo lá no Gilmar Palusa, se orgulhando, se gabando de que foi ele que mandou trazer o Neymar, de que foi ele que mandou o Neymar ser convocado. Então, assim, cara, não era pra estar lá. E com uma seleção com esse grau de interferência de um ministro do Supremo Tribunal Federal, né, com gestões desastrosas. Você pega os últimos 4 presidentes da CBF, um não pode sair do país, os outros 2 aí quase presos, né, Marco Paulo Del Nero, enfim, Ricardo Teixeira não pode sair do país. O outro lá, o Caboclo, foi afastado, né, que também era a indicação do Gilmar Mendes. Aí depois veio aquele Edinaldo, que era uma coisa patética. E depois o outro que é presidente da Federação de Roraima, né? O grande futebol de Roraima, premiado agora gerindo o futebol brasileiro. Então, assim, tá tudo errado. Tá tudo errado. E o fato do Neymar estar lá é mais um sintoma disso. Porque não deveria sequer estar lá. Deixa eu ver o superchat do Phelps aí, o que ele falou? Ele falou, Arthur, o Neymar é um lixo, mas sejamos honestos, se ele fosse apoiador da missão, você entubaria tudo isso e passaria aquele pano gostoso, sua crítica política e não esportiva. Não. Não, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, se o Neymar apoiasse a missão, a gente ia falar que tudo bem, ele tira foto com o Pôs do Rodo? Se o Neymar, apoiador da missão, sei lá, continuasse, sei lá, apoiando o pastorzinho Miguel, a gente ia passar... Não, cara, deixa eu te explicar uma coisa que você não tá entendendo. Nós não fazemos as coisas por hype. Nós não fazemos. Se a gente fizesse isso, a gente apoiaria todas essas figuras populares que apareceram, como o Nicolas fez. O Nicolas está fazendo a coisa mais... Qual que é a coisa mais fácil que tem? A culpa é do PT, deixa o menino Ney em paz. É isso, é o que o bolsonarista vai fazer. A gente poderia fazer isso. Vamos lembrar também que recentemente saiu um cara da missão que tava divulgando tigrinho. Ah, exatamente. É boa. Um bom pré-candidato, inclusive, em termos de números. Ele tinha, sei lá, os seus quase 400 mil seguidores no Insta. 300, um menino negro, ainda inclusive cumpre a cota, e que mais? De periferia, que conversa com o público que a gente tem dificuldade, que é o público de classe mais baixa. A gente simplesmente eliminou porque ele não condiz com aquilo que a gente tá fazendo aqui. Então você só tá falando merda. Né? E aí, o outro, você vê, tem Bobson até no nosso chat, cara. Falando assim, o Arthur falou literalmente que a culpa é do Neymar. Não, Agora cara, eu tô foi? falando que a culpa é do Neymar, somente. A culpa é do que o Neymar representa e tudo aquilo que ele também ajuda a fomentar. Agora foi. Agora foi. Que é extrair o pior de tudo que o Brasil tem. Entendeu? É isso, cara. Se você não enxerga isso, se você tá igual o Manzioni, não, mano, ele mandou ver lá no goleiro da Noruega. Desculpa, cara, você está agindo como criança. Você não está conseguindo enxergar. Nós temos um problema gravíssimo no Brasil. E isso se manifesta também em expressões culturais como esportes. E mais, o primeiro fascículo do Livro Amarelo, que a qual o Renan foi, né, o cara que principalmente escreveu ali aquele fascículo, o primeiro fascículo, é sobre o Cruzeiro do Neymar. Ou seja, o principal aqui, a pedra fundamental dos nossos valores, do nosso programa, foi fundado sobre uma crítica a algo feito pelo Neymar. Então também, exatamente, sobre esse tipo de coisa. O contrário. Não é que o Livro Amarelo é uma crítica ao Neymar, mas é, como eu falei, ao que o Neymar representa e ajuda a fomentar, como tantos outros. Exatamente. Como a própria Virgínia, como o próprio Vini Júnior, como próprios outros. Sim. Entendeu? Agora sim, é óbvio que o símbolo da revolta não vai ser no Vini Júnior, que jogou muito. O Vini Júnior cumpriu o papel dele ali. Beleza, só que ele cumpriu o papel com uma seleção que não está cumprindo o papel.
que adianta? Eu não tô falando que Vini Júnior era herói, não, cara. Porque pra mim ele ainda faz parte dessa coisa horrorosa de Virgínias e essa cultura pop horrorosa brasileira de ter orgulho do que não se deve ter, né? É isso. Gostou do conteúdo? Considere deixar o seu like, inscreva-se no Cortes Onçudos e ative o sininho. Até o próximo corte.